Boa noite, meus irmãos. Vamos começar mais um culto de quarta-feira. Eu sei que está muito calor, tem muita gente suando, a gente está sem luz, mas vamos adorar ao nosso Deus, que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. E vamos iniciar o nosso culto com uma oração. Então, junte aí o seu irmão mais próximo, para a gente começar fazendo uma oração, pedindo para que a luz volte logo. Vamos orar pedindo pelos enfermos, por cada membro da nossa célula, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, por todos que estão aqui. Ô, glória! A luz voltou. Ora, continua orando. Vamos continuar orando. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esses dias, Senhor. Abençoe todos que estão aqui. Muito obrigado, meu Deus, por elas ter voltado, Senhor. Agradeço muito, Senhor, pela vida de todos que estão aqui nesse calor, Senhor. Eu sei que é dificuldade, Senhor, de cada um por vir aqui, mas só o Senhor sabe, Senhor. Que nossos líderes, Senhor, nossos pastores e todos dessa igreja sejam muito abençoados, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Bom, aproveitando que a luz vai voltar, agora... Pode ir lá. Coloca o microfone. Agora a gente vai, ver as coisas aqui do microfone. Enquanto isso, tem algum aviso? Alguém tem algum aviso para dar? Não? Bom, vamos continuar orando pelos enfermos, né? Vamos continuar orando pelos nossos pastores. Eu não sei o nome dos enfermos, mas eu sei que vocês sabem, sei que Deus também sabe. E que a gente possa continuar abençoando a vida dos nossos irmãos. Nós, como os líderes de célula e como líderes de treinamentos, que a gente continue abençoando toda a vida dos nossos irmãos, a vida dos nossos pastores e de cada membro daqui da igreja. Eu vou chamar agora o Ministério de Louvor. Enquanto a gente vai religando os equipamentos, vamos falar mais um pouco sobre o nosso louvor que a gente vai entoar hoje. Para quem não sabe, o louvor é da célula Filhas do Rei e da célula Amigos de Cristo. Foi muito bom a gente ter essa iniciativa, né, de começar a cantar aqui para engrandecer o nome do Senhor. Então, eu peço que vocês se coloquem de pé para a gente adorar ao único que é digno de todo louvor. E um pouquinho da nossa música, que é Deus de Promessa, né? Que nosso Deus é de promessa e que a gente possa sempre continuar seguindo os passos dele e que cada vez mais a gente aprenda mais, tanto quanto a Bíblia e quanto ele. Pode falar. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É
És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sou quem luta por mim. Seus sonhos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vamos agora para o momento de dízimos e ofertas. Yeshua. Yeshua. Sara, fala um pouco sobre o momento de dízimos e ofertas até deixar a coisa. Agora é o momento de dízimos e ofertas e... que a gente venha doar de coração, né? Que a gente sabe que é para a igreja, né? Para colaborar com as coisas que estão aqui. A gente venha dar de coração. 1, 2, 3. Yeshua, 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 Yeshua,
Yeshua, Yeshua. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Solto a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, 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 Yeshua. Pode já. Pode ir. Agora não sei se é no final. Mais uma música ou só no final? Mais uma música ou só no final? Mais uma música? Bom, agora vamos chamar o nosso preletor da noite, que é o Daniel. Vou pedir para o Nicolas vir aqui estar orando por ele. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Então, estar orando aqui pela vida do Daniel. Senhor, meu Deus eterno Pai, graças nós te damos nessa noite, Senhor. Pai, nesse momento eu venho entregar a vida do teu filho nas tuas mãos, ó Deus. Pai, que através da vida do teu filho, Senhor, Pai, vidas sejam transformadas, Senhor. Pai, que seja neste momento o Espírito Santo falando nos nossos corações, Senhor, e não o Daniel. Que o Senhor esteja à frente, Senhor, Pai. Que, Pai, o Senhor possa usá-lo como instrumento, Senhor, para entoar os seus melhores acordes. Que o Senhor esteja adiante, ó Pai, neste culto e que possamos cada vez mais engrandecer o teu santo nome. É isso que eu te peço e já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, a gente vai dar continuidade então à nossa série de sermões no livro dos Salmos. E hoje o salmo é o Salmo 74. E assim, esse salmo, ele fala um pouco sobre tudo que aconteceu hoje. Porque eu vi alguns irmãos aqui que chegaram depois, né? E podem estranhar. Pô, a câmera está aqui. O Daniel está segurando o microfone que não está saindo som nenhum. Né? Mas é porque, faltando, não sei, uns 30 minutos aqui para o culto começar, a luz acabou. E aí a gente fez aqui um esforço em conjunto aqui, né, com o pessoal aqui dos adolescentes, e a gente conseguiu estruturar a coisa aqui para acontecer sem luz. E aí a luz voltou, a luz resolveu voltar, em nome de Jesus. Ô, Davi, nem precisa do microfone não, tá tranquilo. Os irmãos conseguem ouvir o que eu estou dizendo? Me entende? Diego, tá ouvindo o que eu estou falando? Tá entendendo? Depois eu vou perguntar o que você entendeu da mensagem. Então não vai precisar não. E aí, isso serve até de tapa na cara, da minha cara, porque a Bia sabe o quanto eu reclamo quando eu vejo que a luz falta, porque, sinceramente, né, venhamos, o serviço de luz que é entregue pra gente é muito ruim. Isso eu preciso confessar, é muito ruim. Mas só tem uma empresa, que adianta reclamar? Só tem uma. Então, ou você aceita a luz dela ou você fica sem. Aí fica fácil. Mas, mesmo quando a gente enfrenta esses tipos de situação, esses tipos de dificuldade, a gente deve continuar, a gente deve perseverar. Mesmo em meio a tanto caos, a gente deve continuar agindo, perseverando, crendo que Deus, Ele fará o seu propósito, cumprirá a sua vontade, e o nosso papel, estritamente, é fazer a vontade dEle.
porque é assim que Ele quer que o seu nome seja glorificado. Bom, vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês no Salmo 74. E vocês vão ver que como a situação que aconteceu hoje mais cedo se encaixa, né, com o que a gente viu. Enquanto vocês vão abrir no livro de Salmo 74, para a gente poder entrar no assunto desse salmo, eu queria perguntar para vocês, quantos de vocês têm saudade, quem já estudou, a gente está no momento de férias também, quantos de vocês aí estão com saudade da escola, assim, ou sente saudade da escola? Levanta a mão. Só o Nicolas, né? Só o Nicolas. Mas é porque, assim, na escola a gente vive momento bom, tem momento que a gente vive que é chato, que é as aulas, né? Geralmente o momento de aula, dependendo da aula, é chato. Depende do professor também, tem professor que colabora, contribui bastante, né? Para que as experiências na escola sejam chatas, sejam ruins, né? E é engraçado, porque comigo as coisas sempre são do contra. Eu sempre me dei bem em matemática, geralmente as pessoas não gostam de matemática. Tinha um professor na escola onde eu estudei, que era um professor de história, que se preocupava em dar aula de história, né? Mas assim, ninguém gostava desse professor, porque ele fazia as perguntas lá, o Gilmar, o nome do cara. A Bia estudou na mesma escola que eu, acho que a Amanda também. Ninguém gostava dele, mas eu amava, porque ele dava uma aula de história. Era a aula de história. Você, cara, não é possível quem não gostasse da aula do Gilmar, assim. Quem ama história ia gostar de ter aula com o Gilmar. E, enfim, mas tinha um momento também muito chato dentro da escola, que era um momento acontecia isso com muita frequência, que era um momento de zoação, né? Infelizmente, a escola, como qualquer outro ambiente social, nas suas interações, a gente vê as ofensas, a gente vê os xingamentos e hora ou outra, a gente sempre via um colega ou outro brigando, se desentendendo, porque um chamou o outro de gordo, ou chamou de magricela, ou de cabelo duro, ou de careca, ou alguma coisa assim. Só que tinha uma coisa que nem mesmo o mais assim bagunceiro da escola ousava dizer, porque se ele dissesse, ele ia conflagrar uma guerra mundial. Até aquele aluno mais exemplar, até o aluno mais comportado, se ele recebesse um insulto desse tipo, ele ia para cima da pessoa, que é xingar a mãe. Rapaz, você podia xingar, você podia falar de mim o que quisesse, mas se xingasse a mãe, era o problema na certa. Porque a nossa mãe é uma figura praticamente sagrada. Nossa mãe cuidou da gente. Ela é a única que tem a coragem de dizer, no caso dos homens, tá, meninas? É a única que tem a coragem de dizer que a gente é bonito. Ela dá comida pra gente. Ela nos acolhe. Ela, se tivesse que deixar de comer, ela deixava de comer para a gente poder comer. Ela que faz o nosso mimo. Então, ouvir alguém insultando a nossa mãe é uma insulta muito grande, é uma afronta muito grande, e era confusão na certa dentro de uma turma, dentro de uma escola. Mas eu estou falando disso tudo para vocês, porque no Salmo 74, nenhuma mãe foi insultada, nenhuma mãe foi xingada. Mas aconteceu algo mais grave. O salmista, ele está expressando a sua perplexidade ao ver o próprio Deus, o próprio Senhor, que é muito mais sagrado que a nossa mãe, sendo insultado, sendo ofendido. E o pior de tudo, né, é que você não vê uma resposta aparente, você não vê nada assim, nenhuma solução para isso. E é a esse tipo de perplexidade que eu queria chamar você. Porque à medida que Deus ele acabava sendo insultado, as coisas aconteciam ali, e Deus ele não reagia. Parecia que estava ali e não ligava para isso. É por isso que o título do sermão hoje, ele
é intitulado O Ensurdecedor Silêncio de Deus. Porque o silêncio de Deus era tamanho, que chegava a ser ensurdecedor, pelo incrível que pareça. Então vamos ler o Salmo 74, vamos parar de enrolação e vamos ver exatamente o que esse salmo ele quer nos passar, tá? Vou ler agora aqui. Por que nos rejeitaste para sempre, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança que resgataste e do monte Sião onde habitaste. Volta os teus passos para aquelas ruínas perpétuas, para toda a destruição que o inimigo causou no teu santuário. Os teus adversários vociferaram no lugar das tuas assembléias conosco e hastearam suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armados com machados que invadem um bosque cerrado. Com machados e marretas, esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida. Atearam fogo ao teu santuário, profanaram a habitação do teu nome, arrasando até o chão. Disseram no coração, vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país. Já não vemos sinais milagrosos, já não há profetas, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará contra o teu nome para sempre? Porque retens a tua mão direita. Não fique de braços cruzados, destrói-os. Contudo, Deus é o meu rei desde a antiguidade. Ele realiza atos de salvação sobre a terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste a cabeça das serpentes das águas, esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por comida às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e regatos, secaste rios perenes. O dia é teu e tua também é a noite. Estabeleceste a lua e o sol. Determinaste todas as fronteiras da terra. Fizeste o verão e o inverno. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti, ó Senhor. Como os insensatos têm blasfemado contra o teu nome. Não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Dá atenção à tua aliança, porque de antros de violência se enche os lugares sombrios do país. Não deixes que o oprimido se retire humilhado. Faz que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. Então, até aqui, a leitura do Salmo 74. E aí, gente, então, depois da gente ler, à medida que você leu, eu não sei o que veio à sua mente nessa rápida leitura, mas eu queria mostrar a vocês que o problema que o salmista está nos mostrando aqui nesse salmo é que Deus, ele rejeita Israel. Logo no verso 1, o salmista ele diz, por que nos rejeitaste, ó Deus? E aí ele continua nesse questionamento e nessas perguntas, porque é uma coisa esquisita pensar que Deus seria capaz de rejeitar alguém. Porque nossa sociedade, ela acaba, muitas das vezes, né, na hora que vai pintar ou desenhar Deus, ou retratar aquilo que seria Deus, ela usa uma palavrinha muito comum para a gente, que já perdeu o seu valor, já perdeu o seu sentido, e aí a gente acaba distorcendo a imagem de Deus com isso, que é amor. Né? A gente fala, nosso Deus é um Deus amoroso, Ele é um Deus bonzinho, Ele é um Deus legal, Ele é um Deus parceiro. Então, você imaginar que Deus rejeita alguém, Deus rejeitar alguém, é algo que deveria nos deixar perplexos. Ainda mais, melhor pegar aqui,
Ainda mais quando a gente vê as palavras que o próprio salmista usa no começo desse salmo, dizendo assim: por que nos rejeitaste? Por que acende a sua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados. Então a gente vai vendo aqui no verso 1 ao 3, como o salmista, ele escolhe as palavras, e essas palavras refletem o relacionamento especial que Deus tinha com o povo de Israel. O salmista diz que Israel era o rebanho de Deus. O salmista vai dizer que Israel era um povo que havia sido adquirido por Deus e resgatado por Deus. Quando a gente ouve essas palavras, a gente lembra da história do Êxodo. A gente lembra de Moisés, quando Deus havia resgatado o seu povo da escravidão do Egito. As maravilhas que aconteceram, o custo desse acontecimento. Quando a gente ouve falar que Israel era o rebanho de Deus, a gente imagina o próprio Deus, né, como um pastor conduzindo ovelhas, conduzindo o povo de Israel pelo deserto até a terra de Canaã. E de repente, Deus ele rejeita o seu povo. Deus ele rejeita o povo de Israel. O que seria capaz de fazer com que Deus ele mudasse de ideia? É essa a perplexidade vista pelo salmista. E aí a gente vai percebendo no verso 3 e se aprofundando cada vez mais, né, que essa rejeição se manifesta pela conquista do povo inimigo sobre Israel. Porque esse salmo, ele vai remontar, se você ler de novo e depois você quiser estudar depois, ele vai remontar o tempo do período do exílio para a Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor, ele sitia a cidade de Jerusalém, destrói completamente a cidade de Jerusalém e pega as pessoas que moravam lá e levam para a Babilônia. Então, nesse cenário, o salmista ele vai aprofundar a perplexidade dele, né? A surpresa, o terror, o horror que ele estava vendo, quando ele vê que esses inimigos chegam na cidade, quebram Jerusalém inteira, queimam, tacam fogo e não acontece nada. Porque, além de Deus ele ter resgatado o povo de Israel, a gente vê aqui que Deus ele decidiu morar com o povo de Israel. Deus ele tinha uma casa lá. Deus ele tinha uma tenda. Então, a gente teve um cenário assim, bem, né, não é exatamente igual, né, mas no ano passado, né, no 8 de janeiro, o pessoal quebrando, né, o palácio lá da Alvorada, agora não vou saber, dos três poderes, né, que representa os três poderes. São autoridades, é o lugar onde as autoridades se encontram, se reúnem. E teve toda a repercussão, porque o lugar onde as autoridades ficam foram quebradas, é algo escandaloso, difícil de imaginar. Agora, multiplique isso por 1 milhão, 1 bilhão, pelo infinito. Quando o salmista ele estava vendo a própria casa do Senhor, o templo do Senhor sendo destruído. Como isso poderia estar acontecendo? De repente, o Deus que nos resgatou, o Deus que nos salvou, o Deus que nos protege, permitir que um povo pagão, um povo que não acredita nesse Deus, acredita num Deus falso, num Deus que não existe, chega até aqui, queima o nosso templo, porque ele diz aqui no verso 4, né? Olha a maneira brutal como esses inimigos atacaram o templo de Deus. Teus adversários gritaram triunfantes, bem no local onde te encontravas conosco, e hastearam suas bandeiras em sinal de vitória. Não é o que acontece? A gente já vê isso de vez em quando em alguns filmes, ou até num jogo de FPS.
onde o inimigo ele vai conquistar o território e ele finca uma bandeira. E o mais bizarro de tudo é que, antigamente, quando os povos eles iam com as suas bandeiras, eles carregavam a imagem do seu próprio Deus. Então imagina a cena terrível para o salmista. É muito pior do que uma mãe ser xingada. Esses inimigos eles chegam com a bandeira de outros deuses, fincam essa bandeira na casa de Deus. E para completar, eles com seus machados começam a quebrar e tacar fogo em tudo. E para completar essa perplexidade então do salmista, ele diz nos versos 9, se você ler comigo, ele diz que não há profeta, já não há mais sinal milagroso, não há mais sinais milagrosos. E com isso ele não sabe até quando isso vai durar. Não há perspectiva nenhuma de solução, não há perspectiva nenhuma da reversibilidade da destruição e da devastação na cidade de Jerusalém. É mais ou menos o que aconteceu aqui. A gente não tinha uma noção, uma previsão de que a luz iria voltar. A gente não sabia se a luz ia voltar ou não. Voltou, porque Deus quis, né? Mas a gente estava literalmente no escuro. E era exatamente essa situação que o povo de Israel estava vivendo, e o salmista aqui também rememora, revive aqui, mostrando que o povo de Israel foi completamente desamparado. E aí eu quero convidar você a refletir comigo nessa realidade que vivemos, de que também nos nossos dias, a gente tem a sensação de que Deus rejeita a sua própria criação. A gente pensa dessa maneira, a gente imagina essas coisas, quando a gente olha para o caos lá fora do nosso mundo. Quando a gente se depara com situações caóticas, com a desordem na nossa frente. A gente, como bom carioca da gema, ou como bom morador aqui do Rio de Janeiro, a gente sabe exatamente do que a gente está falando. Os casos de violência que acontecem, a quantidade de gente que é morta por causa de roubo, de latrocínio, porque mata por engano, a quantidade de gente que é de mulher agredida por marido. Se a gente for destrinchar o tema violência, a gente já vai perceber como a desordem e o caos, né, imperam, mandam na nossa realidade. E faz a gente se questionar, se perguntar. Ué, como é que Deus permite essas coisas? Será que Deus ele nos rejeitou? Nos relegou? Nos deixou para trás? É só a gente ver a guerra que se espalha pelo mundo, as guerrilhas que se espalham pelos nossos bairros. Lá onde eu moro, está há 15 dias de tiroteio, e eu não sei até quando isso vai durar. Pessoas sendo privadas de ir e vir, ficando sem luz também. E tudo isso a gente assiste e contempla, e a gente vê e fala, cara, Deus nos abandonou. Deus parece que Deus ele nos rejeitou. E a gente fica perplexo, e igualzinho o salmista fica perplexo. Eu até brinquei com a Letícia aqui no começo do culto, que quando a luz acabou, falei, tem que falar alto, porque a gente tem concorrência. Porque o som lá fora estava muito alto e estava competindo com a gente. E a gente vai percebendo também que, né, antigamente havia-se um respeito. Esse respeito por nós aqui, por quem tem uma religião, por quem tem uma fé, havia. Hoje a gente, por quem é mais velho, hoje você não vê mais esse tipo de respeito. E aí a gente vai vendo, a gente fala, cara, onde esse mundo vai parar? Onde esse mundo, ele vai, até onde ele vai chegar? No meio dessa desordem e no meio desse caos.
São essas coisas que faz a gente refletir. Será que Deus, ele de fato nos rejeitou? E talvez aqui você, muito positivamente, venha esperar de mim e dizer assim, não, Deus não nos rejeitou. Não. Porque a gente fica com esse pensamento do Deus bonzinho, a nossa conveniência. Que Deus é amor, que Deus é legal. Mas eu quero dizer para você, na realidade, Deus nos rejeitou. Deus, ele nos desamparou. Mas para a gente poder entender isso, na verdade, a gente precisa relembrar o que aconteceu com Israel. Porque por mais que o Salmo ele não venha dizer por que Deus ele havia rejeitado Israel, o seu contexto ele diz. Porque Israel foi levado cativo para a Babilônia, porque Israel escolheu desobedecer ao Senhor. Israel, na verdade, Deus ele rejeita Israel, porque antes o próprio Israel rejeitou a Deus, com a sua idolatria, escolhendo adorar outros deuses, escolhendo se contaminar com outros deuses, e a consequência disso foi o castigo do Senhor. Foi meio assim, Deus falando, você quer adorar esses outros deuses? Então faz o seguinte, eu vou deixar quebrar a minha casa toda, eu vou deixar quebrar a minha cidade toda, essa galera vai vir aqui e vai colocar esses deuses aqui. Vocês não adoram outros deuses? Essa foi a atitude de Deus. Se você ler, para a gente ganhar tempo eu não vou ler, mas se você anotar aí, quiser, Romanos capítulo 1, do verso 28 ao 32, você vai ver exatamente isso. Por conta do pecado do homem, por conta do nosso pecado, por conta da gente ter escolhido pecar e rejeitar a Deus, Deus ele nos abandonou e nos entregou para as nossas próprias paixões. E se o mundo é o caos que é, se o mundo é a desordem que é, e se essa desordem, se esse caos, ele vai sendo disseminado pela opressão, pelo ódio, pela violência, é porque o homem havia rejeitado a Deus lá no Éden. À primeira vista, quando a gente lê o Salmo, viria alguns pensamentos errados da gente. Por exemplo, uma pessoa que visse os inimigos ali fincando as bandeiras, elas poderiam pensar, na verdade o problema é uma crise de fé. Será que Deus ele existe? Ou será que Deus realmente é poderoso sobre todas as coisas? Mas o problema principal é que a gente não aceita o fato do nosso pecado. E a gente não aceita o fato de que exista um Deus que permita que a maldade se alastre por conta do pecado do próprio homem. E aí, para a gente, seria comum então aceitar as abobrinhas. Deus não existe. Ou Deus é fraco, isso é balela, isso é história. Porque para a gente é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente culpar a Deus por conta da maldade humana do que a gente aceitar a nossa própria responsabilidade nisso. É mais fácil a gente dizer que Deus falhou em nos criar, ao ter que dizer que nós é que falhamos quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente deveria fazer. E o pecado em nós, ele tá tão alastrado na gente, ele fica tão preso na gente, que essas coisas vão nos cercando, vão nos rodeando e faz a gente pensar errado. A gente se depara numa crise de fé. Nós que cremos em Deus, a gente passa a se perguntar, será realmente que Deus existe? Será realmente que Deus ele é poderoso? Será que Deus realmente ele se preocupa com a sua criação? Porque ele rejeita a sua criação. E aí a gente vê a resposta. A partir do verso 12 até o verso 17. Onde a gente vê que o salmista declara que Deus ainda é o rei
e Salvador de Israel. Ele diz no verso 12, mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade. É interessante o tempo, a referência de tempo que ele usa aqui, desde a antiguidade, porque ele remete à eternidade de Deus. Ele fala, o Senhor é o meu rei, desde a antiguidade, desde o princípio. E ele mostra que, apesar dos reis humanos de Israel, Deus, ele ainda tinha um rei que é eterno. Os reis de Israel, os reis de Judá, morriam, passavam. Mas o rei de Israel, o verdadeiro rei de Israel, ele é eterno, ele dura. Por isso o salmista ele consegue olhar então para frente. E quando ele vai dizendo isso, ele fala assim, tu és o meu rei desde a antiguidade e trazes salvação sobre a terra. Se os inimigos destruíram a cidade de Jerusalém, esse meu rei, que é eterno, ele realizou os seus feitos de salvação por toda a terra. E você vai ver que ele fez isso no Egito, ele fez isso no deserto, ele fez isso em Canaã, quando Canaã ainda não era a terra de Israel. Então, se o povo fosse levado cativo para a Babilônia, ele deixaria de fazer isso em Babilônia? E aí a gente vê, então, de uma maneira muito inteligente do salmista, ele vai evocar aqui a superioridade de Deus sobre os deuses dos babilônios, quando ele vai falar aqui sobre como Deus ele dividiu o mar, né, no verso 13. Ele diz, tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagaste as cabeças do Leviatã e deste por comida às criaturas do deserto. Aqui, a primeira coisa que a gente precisa entender. Quando a gente fala, tu dividiste o mar, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é logo a divisão do Mar Vermelho. Né? Deus abriu o Mar Vermelho. Mas aqui o salmista, de uma maneira mais inteligente, ele vai mais fundo. Na verdade, ele remete à mitologia dos próprios inimigos que estavam destruindo a terra ali. Os babilônios, eles acreditam que na criação do mundo, primeiro, o Deus supremo deles tinha que destruir as águas, as serpentes das águas. O dragão Tiamat, é o nome lá. Não precisa decorar esse nome não, só para você entender mais ou menos o que eu quero dizer, tá? Ele derrota esse dragão, um dragão aquático, para poder criar o mundo. E de uma maneira muito perspicaz, o salmista diz, Deus ele dividiu o mar. Deus ele esmagou as cabeças das serpentes. E para a galera da antiguidade, as águas simbolizavam o caos. Então, ele não está só dizendo, Deus ele dividiu um mar. Deus ele pôs ordem nesse mundo. O Deus que é o meu rei, põe ordem nesse mundo. Esse meu rei ordena e é superior. Ele se sobrepõe a esse caos. É isso que ele está querendo dizer. E aí ele faz uma referência a Leviatã, um monstro marinho conhecido pelas pessoas ali daquela região à época. E talvez aqui ele foi até influenciado pelo próprio profeta Ezequiel. Se você ler lá no capítulo 32, você vai ver que ele vai fazer com que uma referência de Leviatã ao Egito. Então, eu entendo que quem lesse aquela passagem ia fazer várias referências e entender o que o salmista quis desenhar. Ele está falando, esse Deus, ele é o meu rei, ele põe ordem no mundo, tanto é que foi ele quem esmagou a cabeça das serpentes, que eram esses monstros caóticos, literalmente, quando resgatou o meu povo do Egito, e esmagou a cabeça do Leviatã.
O salmista aqui, de uma maneira muito inteligente, mostra a superioridade de Deus sobre qualquer pessoa, sobre qualquer autoridade, sobre qualquer governante. E com isso, então, ele não desanima. Porque por mais que o mundo dele, por mais que as coisas ao redor dele estivessem em caos, ele vê que o seu Deus ainda é o seu rei e o seu salvador. E confiante nisso, ele continua dizendo, ele diz assim, o dia é teu, e tua também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua, determinaste todas as fronteiras da terra, fizeste o verão e o inverno. Aqui ele está dizendo, o Senhor controla tudo. O Senhor tem controle sobre todas as coisas. O Senhor tem domínio sobre tudo. O Senhor é o soberano. E com isso, então, irmãos, eu quero convidar você a pensar, mesmo que a gente se sinta pressionado e desafiado pela desordem e pelo caos lá fora, a crer que Deus ainda é o nosso Rei e Salvador. Esse Deus é real, esse Deus existe, e por mais que Ele tenha nos rejeitado por conta dos nossos pecados, Ele quer que a gente creia que Ele ainda é o nosso Rei e Ele ainda é o nosso Salvador. A primeira realidade sobre Ele ser nosso Rei, na verdade Ele é o Rei de todas as coisas. Ele possui domínio sobre todas as coisas. Não é só sobre nós, a sua igreja, mas Ele possui domínio sobre tudo. E tudo que acontece nessa terra, tudo que aconteceu na história dessa terra, nada saiu do controle dEle. Então a gente não pode ficar perplexo ou desesperado com as coisas que nos apanham de surpresa. Porque a realidade é que o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. A nossa sociedade, ela vai avançando na sua tecnologia e cada vez mais a gente fica surpreso com a quantidade de coisas que o ser humano ele é capaz de fazer. Mas você vai perceber que ele ainda não tem controle sobre o dia, ele não tem controle sobre a noite, ele não tem controle sobre a chuva, ele não tem controle sobre o calor. Prova disso foi o que aconteceu esse final de semana. Tudo bem que eu acho que a incompetência das nossas autoridades ajuda, e muito. A nossa falta de educação de jogar lixo na rua também. Mas a gente não tem controle sobre o clima. Aí é fácil dizer, não, são as mudanças climáticas, queimam muito gás carbônico, mas na verdade a gente nunca teve controle sobre o clima. Sempre houve uma catástrofe climática. E a gente pode avançar na nossa tecnologia, a gente pode crescer na nossa técnica, na nossa capacidade de administração, a gente não tem controle sobre essas coisas. Ainda hoje. Quem controla essas coisas é o nosso Deus. Quem controla essas coisas é o Deus que criou esse mundo. E essa é uma realidade que não vai mudar, não vai ser alterada. E a gente precisa crer, então, que esse Deus, que é o nosso Rei, Ele também é o nosso Salvador. E é por isso, então, que a gente vai lendo do verso 18 em diante, como o salmista retrata o problema mais uma vez, mas agora numa perspectiva diferente. Agora, você não vai ver o salmista perguntando, Senhor, por quê? Por que o Senhor nos rejeitou? Ele começa, então, a argumentar com o Senhor, a pedir ao Senhor, para que Ele reaja e para que Ele responda, apelando à fidelidade do Senhor ao próprio nome dEle. É como se você tivesse visto alguém ofendendo a sua mãe, e você falar para sua mãe, mãe, a senhora vai deixar? A senhora não vai reagir? A senhora que está sendo ofendida, não sou eu, no fim das contas. Eu sei que eu dei mole, eu provoquei ele, mas
É a senhora quem está sendo ofendida. É mais ou menos esse o argumento dele. Que a gente lendo aqui no verso 18, então, ele diz, né? Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti, ó Senhor. Como os insensatos têm blasfemado o teu nome. Não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Dá atenção à tua aliança. O tempo todo, então, o salmista aqui, ele pede para que Deus haja, mas não pela própria conveniência dele, não pelo seu próprio mérito. Ele pede para que Deus haja dentro da sua fidelidade à sua própria causa. E é isso que a gente deve entender. O nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus é um Deus que tem propósito. E a atitude que a gente deve ter, quando a gente é confrontado pelo caos que a gente encontra lá fora, não é ficar perplexo, não é reclamar, não é desanimar, ou pensar, Deus, por quê? E isso é uma coisa que eu faço muito. É a gente entender, Senhor, vê essas coisas. Senhor, o Senhor tem um propósito. É a tua aliança, é a tua vontade, é o teu nome que é blasfemado. Porque a gente acha que para o nome de Deus ser blasfemado é só falar mal de Deus, zombar de Deus, ou quebrar um dos mandamentos. Mas quando a gente vê uma pessoa usando uma pedra de crack para se acabar, o nome de Deus está sendo blasfemado. Porque Deus, ele não criou pessoas para ficar no vício de droga. Quando a gente vê um rapaz batendo numa garota, covardemente, o nome de Deus, ele é blasfemado. Ou quando a gente vê várias outras situações que derivam desse caos que a gente se encontra. Tudo isso, o nome de Deus tem sido blasfemado. Então a nossa atitude deve ser, Senhor, olha essas coisas, é o seu nome que tem sido blasfemado. Apresenta uma resposta. Foi isso que o salmista fez. E a resposta, então, que o salmista nos apresenta, que Deus, ele apresenta ao salmista, para o salmista, talvez, poderia ter sido tardia, talvez alguém ia entender dessa maneira. Ou para muitos de nós que não conseguem compreender o infinito conhecimento de Deus e a graça de Deus. Mas ele responde por meio de Jesus Cristo. E quando a gente olha Jesus, ele enfrenta os mesmos problemas que esse salmista enfrenta. Ele experimentou isso. Porque para que ele pudesse resgatar esse mundo, para que ele pudesse resgatar o homem do seu pecado, Jesus, ele teve que sofrer. Jesus, ele teve que ter o seu corpo destruído em silêncio. Se o salmista ficou perplexo com o silêncio do Senhor diante da destruição da cidade de Jerusalém, o próprio Senhor ficou